Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anselmo Santana, mais uma vez no nosso canal Por Dentro do Assunto, né? E hoje vamos falar sobre o poder da palavra, né? Hoje vamos conversar sobre um tema que está presente, né, em todos os momentos da nossa vida, o poder da palavra. As palavras têm a capacidade de inspirar, ensinar, confortar, motivar e transformar, mas também podem ferir, afastar pessoas e deixar marcas profundas. Será que temos consciência da força que existe naquilo que falamos diariamente? Para responder essas e outras questões, né, recebemos hoje aqui a nossa amiga, a Sharon Mendes, né? Mendes? Isso. Menezes? Todo Sharon mundo Menezes é uma confunde. cantora, né? É uma atriz. Ah, é. Todo mundo confunde, é normal. Ela é Pronto, mais pois é. famosa. Então fique conosco aqui até o final, tenho certeza que vocês vão gostar. Pode deixar comentários aí, enfim. Mas, Sharon, faz um tempinho que a gente não se vê por aqui, se apresenta para o nosso público rapidinho. Claro, obrigada, professor, pelo convite ao nosso segundo encontro aqui já, né? É Isso, sempre um prazer imenso falar um prazer é nosso. pouquinho dos meus estudos, compartilhar um pouquinho dos conhecimentos. Então, meu nome é Sharon Mendes, eu sou neurobióloga, tenho uma especialização muito legal que eu vou usar bastante dela hoje na nossa temática, que é a neurobiologia interpessoal. E ela Que bom. trata da consciência e ela trata também do poder da palavra. Esse foi um curso que eu fiz no Mindsight Institute da Califórnia. Então, a base dos meus estudos de hoje aqui para a nossa live é do professor Daniel Siegel. Ele é bem conhecido na área, não da palavra, mas de tratamento de criança, de educação de crianças e adolescentes, da parte fisiológica, de Uhum. como o cérebro, né, se desenvolve. E eu bebi dessa fonte para trazer aqui para vocês as Coisa informações. boa. Eu sou mãe também, não só de gato, né? Como vocês podem Uhum. ver, aquela ali é minha neta. E tem outra aqui também, e como eu falei para o professor Anselmo nos bastidores, elas amam um palco. Eu ligar a câmera, elas aparecem. Então, Olha a aí. gente está com uma companhia extra aqui. Ainda bem que você falou essa expressão em inglês aí, né? A questão lá da universidade, porque eu não ia conseguir falar, não. Ainda bem que eu deixei para você. Imagina. Agora, Sharon, quando falamos em poder da palavra, do que exatamente estamos falando? Então, professor Anselmo, eu vou trazer um pouquinho aqui da teoria do professor Daniel Siegel, tá? Uhum. Antes de falar da palavra, eu tenho que falar um pouquinho da teoria dele sobre a consciência. Tá? Então a gente vai dar uma viajada aqui agora. O professor ele coloca a consciência como sendo uma formação baseada numa tríade, é como se fosse um triângulo Uhum. conectado ali, né? Então nós temos a parte fisiológica palpável, que é o nosso cérebro, os neurotransmissores, né? Toda aquela parte que a gente conhece um pouquinho melhor, né? Que a gente já consegue pegar, consegue nomear, consegue identificar. Então essa seria a primeira base. Tá? A segunda base são os relacionamentos. Então, o que ajuda a moldar os nossos relacionamentos, o que ajuda a moldar a nossa consciência são os nossos relacionamentos. Aqui tem dois estudos super interessantes que eles tratam da janela crítica de aprendizado, tá? Uhum. A gente já vai chegar no poder da palavra. Peço que tenham paciência. Com certeza. Então, a janela crítica de aprendizagem é uma janela de idade da criança que ela está mais sensível. E se a gente perde esse time, pode ser que a criança deixe de se desenvolver. Sabe a história do menino Mogli? Sei Que sim. cresceu com os lobos e tal. Então, Uhum. essa história ela tem uma base real. Então, existiu um menino que cresceu no meio do mato lá com os lobos e tudo mais. E esse menino, ele não aprendeu a falar, ele não aprendeu a se comunicar através de palavras ou gestos, né, de olhares que são condizentes com o nosso padrão. Porque a gente tem um padrão, né? Um olhar significa muita coisa dentro da nossa sociedade. E é engraçado que isso muda.
tá? Então, não existe um padrão de linguagem para todo mundo, né? Isso muda. Um exemplo muito simples é, o que é vergonha para o brasileiro não é a mesma coisa que é vergonha para um japonês, para um oriental, para um chinês, né? O nosso jeitinho brasileiro, ele é bem diferente de uma vergonha moral que leva os samurais a cometerem suicídio. Então a gente aqui consegue ver como a linguagem ela muda muito, né? O significado da palavra ela muda muito de uma cultura para outra. Então o menino Mowgli ele não aprendeu a falar, ele não aprendeu, né, a se comunicar do jeito que a gente se comunica. Então, isso mostra que existe uma janela sensível que a criança, né, está mais sujeita a aprender ou deixar de aprender algumas coisas, inclusive a linguagem. Junto a esse estudo, tem um outro estudo também que foi de uma menina americana, se não me engano, que ela foi prisioneira. Até aconteceu casos aí agora na mídia, né, de família que prenderam os seus filhos, né, no porão e tudo mais. Então, esse foi um caso mais antigo de uma menina que a família dela prendeu ela dentro do porão. Então, essa menina, quando ela foi resgatada, se eu não me engano, ela tinha 12 anos. 11 ou 12 anos. Então, ela não sabia se comunicar. E ela viveu até quase 60 anos, mas demonstrando transtornos psicológicos, né? Ela não conseguiu desenvolver uma linguagem, ela não conseguiu se encontrar um lugar na sociedade. Então, esses relatos, né, eles mostram que existe um período que é muito sensível. O que vai de encontro com o segundo pilar da teoria do professor Daniel Siegel, né, que o relacionamento, ele molda a nossa consciência, né, os nossos sentidos, né, e tudo mais. E o terceiro pilar seria a mente. Ele divide, então, né, a consciência de mente. O que seria a mente? A mente é a experiência subjetiva. O que significa estar numa live para o professor Anselmo, né? Isso traz uma carga muito grande, né? Traz a responsabilidade, acredito eu, né? Traz o seu senso, né? De educação, de participação, que a sua questão moral também de trazer, de compartilhar todos esses estudos, né, de contribuir com a educação do povo. Pelo pouquinho que a gente conversou antes, eu sei que esses são fatores, né, que estão ali, né, dentro do seu objetivo com o seu trabalho, que é muito lindo. Obrigado. E eu já deixo os meus parabéns aqui. Muito obrigado. Imagina. Então, o ato de, né, ministrar, de participar de uma live para o professor Anselmo traz toda essa bagagem. Pode ser que eu pergunte para minha mãe e ela fala, eu vi, é aquele ao vivo que fica, né? Aquelas pessoas que estão, né? É uma TV, é o Big Brother da vida real. Então aqui a gente já vê, né, que o sentido ele muda muito. Então, a consciência, né, mais uma vez, para o professor Daniel Siegel, é a junção desses três fatores. A parte fisiológica, então aquilo que a gente consegue pegar, os nossos relacionamentos e a mente, que significa as experiências subjetivas, toda aquela carga de significado, né, de sentimento que vem junto. E o que gere tudo isso, né, o que rege tudo isso, o maestro, é a palavra. Uou! Olha como a palavra ela tem um poder muito grande sobre a gente. Sim. Porque ela consegue, de certa forma, ela tem o poder de modular a nossa parte fisiológica. Aqui a gente consegue tratar dos placebos, né? Quanta gente não toma um remédio achando que é para uma coisa e, na verdade, é uma pílula de farinha, né? E o remédio causa efeito. Então, não que sempre vai acontecer isso, né? Mas sim, existem muitos estudos nessa área também de como os placebos, até placebo de cirurgia, a pessoa nunca fez nada ali no joelho, o médico vai lá, faz um pontinho e ela sai do consultório curada, né? Não, mais uma vez, não que vai acontecer sempre, mas sim, existem evidências e a gente não pode ignorar. Então, a palavra, ela tem um impacto na nossa fisiologia, ela consegue modular muito o que acontece dentro não só do nosso cérebro, mas do nosso corpo, porque ele está conectado com todo o nosso corpo. Isso. Uma palavra, ela consegue impactar no nosso relacionamento. Ela molda os nossos relacionamentos, né? Que tem o poder de
de salvar e destruir também, né, os nossos relacionamentos. Muitas vezes a gente está para baixo, né, acontece alguma situação que foge do nosso controle, que nos traz muito medo, e uma palavra só de esperança, uma palavra de conforto consegue reacender tudo, né? Então ela consegue modular a nossa fisiologia, os nossos relacionamentos e a nossa mente também. Boa noite aí para o Magalhães, desculpa, Cheryl. Imagina. Magalhães. Isso. Boa noite, Magalhães. Agora, por que as palavras exercem tanta influência sobre as pessoas? Ó, as gatinhas estão bem malucas aqui, ó. Bom, se a gente for olhar pela linha evolutiva, eu sou bióloga, né? E eu gosto muito da linha evolutiva, né? Acho que ela faz muito sentido, apesar da palavra, e eu brinco que o Salomão foi o primeiro neurocientista. Foi, né? Porque ele já desvendou todo esse sistema, né, que foi apresentado pelo Daniel Siegel, ele apresentou lá atrás já. Né, quando ele diz, cuidado com o que você pensa, porque os seus pensamentos, os seus comportamentos, eles são guiados pelos seus pensamentos, né? Então, nessa passagem bíblica, eu sempre falo que o Salomão foi o primeiro neurocientista, porque ele manjava da coisa, e é realmente assim que acontece. Então, é a palavra que modula, né? Que tem, não que modula, né? Mas ela tem o poder de modular tudo isso, né? Não necessariamente sozinha. Bom, e por que elas exercem, então, uma influência tão grande para a gente? Voltando para a nossa linha evolutiva. Se a gente olhar lá nos primórdios, né, as primeiras tribos, as primeiras colônias, né, os primeiros grupos de pessoas, aqueles que não tinham que não participavam ativamente, que não contribuíam ativamente com o grupo, aquele que era inútil, ele era isolado do bando. Ou se ele cometia, né, algum crime, né, se ele colocava aquele grupo em risco, ele era isolado do bando. Ao meu ver, professor Anselmo, o pior xingamento do mundo é inútil. Nossa, quer acabar comigo? Me chama de inútil. É verdade. Eu não lembro qual foi o filósofo que falou isso também, que quer acabar com uma pessoa, mostrar que o trabalho dela é inútil, mostrar que ela não serve para nada. Pronto, ali você acaba com a pessoa, né? Então, olha só como a gente consegue, mais uma vez, destruir alguém ou também salvar alguém baseado naquilo que nós interpretamos como sendo relevante ou não. Porque a nossa palavra, ela está moldando o outro. Se a gente for pensar no neurodesenvolvimento infantil, até os 12 anos de idade, mais ou menos, a criança, ela é uma esponja. Ela absorve muito, né, daquilo que ela vivencia, daquilo que ela observa. E isso é interessante porque a gente está falando de uma experiência hoje que não fica isolada no muro, né, nas paredes da casa e no muro da escola. A internet, ela traz muita coisa para as crianças, né? E essa gama de informações, ela pode ser muito positiva como negativa também. Então, qual é o tipo de conteúdo que é falado, né, que a sua criança está consumindo? O que ela está assistindo? Com quem ela está falando? Tudo isso está formando o cérebro daquela criança. Lembra lá da teoria da consciência do professor Daniel Siegel, dos 3 pilares. Então, tudo com que ela se relaciona, e o relacionamento pode vir através de uma tela também, está moldando a consciência dessa criança, está moldando o cérebro dessa criança. Olha o peso que isso tem. Olha como as palavras, elas são altamente fortes, né, e influenciáveis, principalmente para a vida da criança. Não só da criança, né, nós adultos também. Quantas vezes já aconteceu, né, de alguém falar alguma coisa e, ai meu Deus, levar para o coração, né, e acabar com a nossa vida ali no dia. Sem dúvida. Os meninos hoje, tudo, essa questão de farma-aula, de Six Seven, estavam na minha sala hoje com essas conversas, eu digo, olha, Six Sentem.
Se sentem. Se sentem e façam silêncio para a gente começar a começar a rir, uma gargalhada grande. Agora, Tchério, existe diferença entre falar e comunicar? Tem uma diferença gigantesca. Tem um ditado, né, que eu gosto muito, que é o falar até papagaio fala, né? Então, falar, qualquer um pode falar qualquer coisa. Agora, a comunicação, acredito que seja um dos desafios, assim, mais desafiadores, né? Um dos maiores desafios que a gente enfrenta desde que o mundo é mundo até hoje. Porque a comunicação, de um jeito bem simplório, né? Comunica a ação. Não que essa seja a etimologia da palavra, né? Mas a comunicação, ela trata, né, de você interpretar toda uma ação, a consequência dessa ação, a intencionalidade dessa ação. Então, quando eu estou conversando aqui com o professor Anselmo, e tem uma outra pessoa falando comigo, ou o rádio tá ligado, ou o meu celular tá tocando aqui, eu tô recebendo notificação e de repente opa, tô aqui, ó, professor, só um minutinho, né? Então, eu já tô perdendo muita comunicação, eu já não tô mais presente. Isso. Né? Porque a gente não se comunica só através da palavra, só através da fala, existe toda a comunicação não verbal. Qual é o gesto, né? Qual é a comunicação corporal que está sendo transmitida? O olhar fala muito, as pausas falam muito, e hoje a gente está perdendo as pausas. Quantos vídeos você tem paciência de assistir na velocidade normal? Sem dar o vezes 2. Agora tem vezes 3 já, né? O YouTube pago tem vezes 3. Então, quanto da informação não se perde nisso? Tem um estudo, é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eles têm um centro que tratam de neurolinguística lá, que é muito interessante, uma linha de pesquisa lá que trata disso. E eles conseguiram mostrar, através dos estudos, que quanto mais fluido a criança lê todas as palavras de um texto, de uma frase, e quanto mais rápido ela consegue ler, mas ler com uma dicção boa, com uma boa interpretação, o que demanda tempo e desenvolvimento, né? É difícil a gente ler, né, de uma forma fluida, assim, o texto inteiro. Normalmente a gente vai ali naquela correria, comendo palavra, né, saltando de uma letrinha para outra. Inclusive, antes de eu terminar de falar desse estudo, vou abrir outra caixinha aqui. Teve um estudo que mostrou que a gente está ficando com uma leitura fragmentada em forma de F. Já ouviu falar disso? Não. Então, as pessoas, elas leem as 2 primeiras linhas do texto e só a primeira palavra do restante. Então, é em forma de F. Que engraçado, né? Não é? Olha quanta informação se perde. Aí compara isso com um estudo da Universidade do Rio de Janeiro, que mostrou que a interpretação, que a comunicação e a criação de insights, ela vem através de uma leitura fluida, que lê todas as palavrinhas, inclusive os artigos, né? Tudo ali, ó, daquela frase. Então, olha só, se a gente não pode fazer um paralelo aqui empírico, né? Olha como estão aí os comportamentos dos usuários de internet. Eles estão voláteis, eles estão sem paciência, um pouco extremistas. Será que a palavra lida, a palavra interpretada, não tem uma influência sobre esse comportamento? Né, de ler tudo rápido, de tirar conclusão precipitada, de olhar só um lado da história. É um pouco assustador isso, né? O que a ciência, né, a psicologia, dizem sobre o impacto das palavras no cérebro? Então, quando a gente trata, principalmente de criança e adolescente, a gente vê essa vulnerabilidade muito maior. Por quê? Porque o que a gente está dizendo para eles está sendo interpretado como parte deles. Então, se você fala para uma criança que ela é burra, que ela é inútil, né, que ela não tem capacidade, que ela é preguiçosa,
isso pode estar moldando a criança. Olha que interessante, né? É uma roda que se retroalimenta. A gente está falando algo que seria ruim, como uma crítica, mas isso pode estar sendo usado na construção da personalidade dessa criança. Então, e isso acontece com a gente com os adultos também, né? Só que a criança ela é mais vulnerável. Então, tudo que é falado pode ser absorvido, aí entra de novo, né? Por isso que eu gosto tanto da teoria do professor Daniel Siegel, como os relacionamentos, eles formam a nossa consciência e o nosso ser. Então, a personalidade, ela vem, né, de modo genético, né, com ativações do ambiente também, né, que é da epigenética, mas a palavra, ela tem um poder muito grande na formação desse indivíduo. Para nós adultos também, isso pode, né, ser internalizado e entendido por nós como uma verdade. Então, se eu falo para você, professor Anselmo, que você é burro, aí você fala, meu Deus do céu, a Sharon falou que eu sou burro, será que eu não, né, será que eu não estou estudando direito? Será que, meu Deus, tudo que eu passei na minha vida, todas as minhas experiências, nossa, eu sou burro. Então, isso começa a fazer parte de você e você vai agindo dessa maneira e se menosprezando. Mas isso não é uma verdade. Uhum. Isso foi, pode ter sido, né, uma palavra dita ao vento, né, sem uma intenção. Eu queria te ofender, eu estava brava contigo, né? Então, a minha intenção era te ofender, mas eu acabei construindo o seu ser. Olha só como é pesado isso, né? Então, ter esse senso de discernimento, de poder refletir sobre o que é dito sobre você, e não ser internalizado como uma verdade, e sim como uma visão do outro ou uma explosão do outro, né, o que é muito mais superficial, isso demanda capacidade cognitiva. Por isso que criança e adolescente é mais vulnerável. Os adultos, eles já têm, né, toda a sua capacidade cognitiva mais madura, mais formada. Por isso que a palavra, ela tem um poder tão grande sobre a vida do outro. É por isso que Salomão é um neurocientista sensacional, porque, né, ele afirma que a gente pode salvar ou destruir uma pessoa. Olha só, né? E a palavra, ela não morre. Você fala e ela ecoa. E dependendo de como ela ecoa, ela vai ecoar pelo resto da sua vida, porque a gente tem um botãozinho chamado memória. Sim. E essa memória pode ser uma bênção ou pode ser uma desgraça, né? Principalmente as mulheres. E tem uma memória boa, hein? A Fabiana, minha esposa, disse aqui, a live muito boa, sendo atualizada no assunto. Ó, Fabiana, brigadão, viu? Brigadão. E vai guardando tudo mesmo aí, que a memória da mulher é melhor. A minha, depois dessa Covid aí, ficou pior. Já não era boa. Cheryl, vai ter algum momento que eu vou colocar você em tela cheia, mas eu vou estar por aqui. É só para dar uma dinâmica, né? Tá bom. E para quem está assistindo, dá mais autoridade. Agora, eu gosto de te ver aqui também. Né? Vamos falar um pouco sobre como as palavras constroem, né? Ou destroem. Uma palavra pode realmente mudar a vida de alguém? Com toda certeza. Acredito que se eu te perguntar agora, perguntar para a Fabiana, perguntar para o Magalhães, que está aqui com a gente também, com certeza vocês terão exemplos muito práticos, né, para trazer aqui para a gente, de como pode salvar ou destruir a nossa vida também, né? Verdade. Claro que tudo isso depende do nosso momento, depende do contexto, depende, né, do nosso humor do dia, mas com toda certeza a gente precisa ter um cuidado muito grande com a palavra, inclusive, voltando aos textos bíblicos, né? Uma passagem que me chamou muita atenção, eu não lembro exatamente a referência do versículo, mas ele dizia que Jesus voltaria, né, com a espada em sua boca. Caraca, meu, como assim? Como assim? Que coisa louca, né? E eu comecei a refletir sobre isso. E é exatamente esse poder que a gente tem de destruir ou de salvar uma vida. Isso. Às vezes, quando a gente está na pior, se tem um amigo que fala, opa,
bora, tamo junto. Uhum. Ele pode não fazer nada, né? Isso. E já consegue ter um efeito muito positivo. Vou Uhum. trazer aqui um exemplo da minha vida. Quando eu estava montando todo o material didático voltado para o uso de telas, então eu fiz uma transição de carreira, eu Uhum. investi tudo que eu tinha para montar a construção desse material e não conseguia vender, não conseguia entrar em nenhuma editora, assim, eu estava desesperada, desesperada. Aí uma professora da escola da minha filha, eu nem falava com ela, era inspetora na verdade, nem falava com ela. Ela me mandou uma mensagem e falou: Sharon, vamos montar um grupo de mulheres aqui para se ajudar? Porque eu estou sentindo, né, que tem muito projeto interessante, tem muita coisa acontecendo e às vezes é difícil, né, conseguir fazer tudo sozinha, é difícil, né? A gente precisa compartilhar as nossas angústias para um se fortalecer no outro. Sim. Falei, bora fazer. E eu tava assim, naquele ponto, eu lembro que eu tava sentada no meu carro quando ela mandou a mensagem, e eu tava, não quero mais, chega, já deu, cheguei no meu limite, não aguento mais, né? Tô no fundo do poço, não tenho mais energia. E quando ela me mandou essa mensagem, deu um boom, assim, Uhum. caraca, verdade, bora lá, renovou a energia. A gente nunca montou grupo nenhum, nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu esse grupo de mulheres, nunca aconteceu nada. Uhum. Mas a força que eu precisava para sair do fundo daquele poço, né? Porque eu estava tendo um burnout ali, Uhum. veio de uma pessoa que nem era próxima e com uma palavrinha de, olha, vamos se ajudar. Pronto, foi o suficiente para me tirar daquele lugar, né? Deus usando pessoas, né? E sempre. Quais são as consequências emocionais de ouvir críticas constantes? Aqui a gente tem duas perspectivas, né, que são bem interessantes. Uma delas é uma crítica crônica. Então, você ouve sempre a mesma coisa. Uhum. Será que aquela mesma coisa está sendo um abuso já de autoridade, né? Será que aquela Verdade. mesma coisa está sendo tóxica? Será que aquela mesma coisa está pesando? Será que a pessoa não está refletindo sobre aquela crítica também? E está internalizando aquilo? Ou será que é um feedback negativo que Uhum. realmente tem o seu valor? E aí o problema está com o alecrim dourado que não consegue entender a crítica e, né, refletir sobre estratégias para sair daquele campo, daquela mesmice. Então é interessante a gente ponderar esses dois lados, né? De Uhum. entender uma crítica, né, refletir sobre ela e tentar melhorar, tentar buscar ser melhor, ou ver se o problema está com a outra pessoa, né? E aí entender que o problema está com a outra pessoa é um trabalho um pouquinho mais difícil. É. Tem uma passagem do Nietzsche que eu acho super, super legal, que ele fala: torna-te a ti mesmo. Mas como assim? Tornar a ti mesmo? Pô, se eu já sou alguém, como que eu vou me... Eu já sou a Sharon, como que eu vou me tornar a Sharon, né? É um paradoxo, é um negócio meio esquisito. E isso é interessante porque quando ele fala torna-te a ti mesmo, ele está falando para você tornar o seu potencial máximo, porque Uhum. existem N possibilidades, N escolhas que a gente pode, né, tomar atitude para ser alguma coisa. Então, agora eu sou neurobióloga, mas eu já fui atriz um dia, já fui, né, caixa de mercado, eu já fui a menina da louça de uma pizzaria, já fui garçonete, então, né, e as coisas foram acontecendo, foram mudando e eu fui buscando sempre me aperfeiçoar para conseguir chegar no meu potencial máximo e sempre nessa busca. Então a crítica, será que essa crítica ela está de certa forma te impulsionando a chegar num lugar onde você pode se desenvolver e, como disse Nietzsche, tornar-te a ti mesmo, né? Ou será que
que não? Que é alguém abusivo? Será que é um relacionamento, né, íntimo ali, familiar, onde a pessoa desconta o que ela está sentindo no outro? Será que é um abuso de autoridade dentro do ambiente de trabalho, por exemplo? Enfim, mas conseguir refletir sobre essas atitudes, sobre o ambiente, sobre as críticas, isso demanda tempo, energia e cognição. Então a gente tem que sentar, pegar um caderninho e anotar. O diário, ele ainda é uma das ferramentas muito interessantes que a gente tem. Você consegue ver essa mensagem aí? A perspectiva de Nietzsche é solta e deixa muita variedade de entendimento. Depois depende de quem fez a crítica. Claro, certíssimo. Depende de quem fez a crítica mesmo, né? Por isso que a gente precisa refletir. Refletir sobre o outro e refletir sobre si mesmo. Será que eu não estou errada? Será que eu não mereci essa crítica? Isso. Tudo depende do contexto. Eu coloquei para você ler, porque eu não ia conseguir ler isso no meio não, viu? Não, imagina, professor. A gente faz um espírito assim, ó. Nietzsche. Nietzsche, né? Nietzsche. É assim. Já a próxima vez eu já sei. Por que elogios sinceros têm tanto efeito, assim, um efeito tão poderoso? É interessante, de novo, a gente pensar que a gente é formado pelo outro, né? E muitas vezes a gente não consegue se enxergar. E a gente é visto pelo outro e muitas vezes se enxerga pelo outro. Então, ter esse feedback positivo ou esse elogio, ele é tão interessante, né? A gente consegue se autoafirmar, se conhecer e, mais uma vez, refletir sobre aquilo. É interessante esse trabalho de reflexão, como ele é custoso do ponto de vista neurocognitivo, de demanda de consumo de energia mesmo, e como ele pode, como a gente não tem muitas vezes esse hábito de autorreflexão, e como ele pode ser muito positivo. Então, se enxergar pelo outro e entender que é uma visão do outro também, e o que o outro diz pode nos ajudar a nos conhecer melhor. Como identificar quando nossa comunicação está sendo tóxica sem a gente perceber? Talvez ouvindo o outro, aí volta para a pergunta anterior. Esse é um desafio muito grande. Sabe que eu estava conversando sobre isso com a minha amiga esses dias atrás, né, que é psicóloga. E ela falou, nossa, só o fato de você ter percebido isso já é um avanço, né? Então, aquele aceitar o problema, né, sair da fase da negação e aceitar o problema, ele é muito interessante. E esse processo de, mais uma vez, de reflexão, principalmente quando a gente trata da fala, qual é a intencionalidade? O que eu quero? Eu quero ofender o outro? Eu estou criticando ele porque eu quero humilhar essa pessoa, porque eu quero menosprezar? Qual é o sentimento que eu quero deixar? Talvez um exercício, tendo um insight aqui, né? Talvez um exercício interessante seja esse, chegar no final do dia e refletir sobre o que você quer deixar para o outro. O que você quer que o outro sinta? Será que o sentimento que você expressou naquele momento é de fato aquilo que você queria e a consequência daquilo que você causou é o que você quer para sempre, né? Ou o que você quer com frequência? Talvez refletir sobre isso te ajude a entender se você é tóxico ou não. Mais uma vez aqui, acho que é Menega Viral. Ele colocou, o conceito de certo ou errado sempre é pífia por N motivos. Uma clareza de eficácia real sempre é mais equilibrada ou ajustada. Talvez eu não tenha entendido o que ele queira dizer. Coloca a perguntinha de novo. Colocar de novo aqui. O comentário, né? Não é pergunta. Menega Viral, conta mais pra gente. Fale-me mais sobre isso, para eu conseguir entender a sua intencionalidade. Porque o conceito de certo ou errado
é uma pífia. Primeiro eu tenho que dar um Google aqui, porque essa palavra eu não conheço. Por N motivos. Deixa eu pesquisar o que é pífia. Uma clareza de eficácia real sempre é mais equilibrada ou ajustada. A clareza de eficácia real... Nossa, derrubaram tudo aqui. A clareza de eficácia real sempre é mais equilibrada ou ajustada. Primeiro, talvez eu precise entender o que é pífia. Espera aí, que eu vou dar um Google. Eu tenho uma leve noção, mas eu também não tô lembrando o que é pífia. Eu acho que é uma coisa fraca, não sei. Acho que tem a ver com isso, assim. Coisa... É um adjetivo que significa algo sem valor ou má qualidade. Isso. Tá, o conceito de certo ou errado é sempre é pífia, sempre certo ou errado, de má qualidade. Putz, agora eu vou ter que discordar de você, então. Mas seria interessante você mandar mais coisas para a gente conversar melhor. Porque o conceito de certo ou errado é sempre de má qualidade por N motivos. Me corrija se eu entendi o seu comentário, tá, Menega Viral? Porque o conceito de certo ou errado, aqui a gente entra em N caixinhas. A gente está falando de fisiologia ou a gente está falando de ética e moral? Eu explico, por favor, explica pra gente. Aprendi uma palavra nova hoje, adorei. Enquanto ele explica, eu vou para a próxima pergunta. O poder da palavra agora nos relacionamentos. Como as palavras influenciam relacionamentos familiares? Nossa, os relacionamentos familiares, eles podem ser influenciados por N maneiras, né? Tanto negativas quanto positivas. E, mais uma vez, eu bato na teclinha ali da metacognição. Então, refletir sobre suas atitudes, para ver se você está sendo tóxico ou não, reflita sobre a sua intencionalidade e agora, abrangendo essas informações sobre o desenvolvimento neural de crianças e adolescentes, saiba que você, pai, mãe, cuidador, tem uma fortíssima influência sobre o desenvolvimento cognitivo dos seus filhos, sobre a capacidade que eles têm. Muitas vezes, se chamar, né, a criança de burra, de preguiçosa, ela pode se tornar isso. Por que não mudar o contexto, né? Por que não mudar o jeitinho de falar de, olha, eu vi que você não se esforçou tanto, né? Vi que você tentou, mas não se esforçou. Por que você não tenta mais um pouquinho? Então, aqui você já começa a modular o comportamento e modular também a maneira como essa criança pode se enxergar lá na frente, né? Então, olha só, como um jeitinho de falar diferente já pode desenvolver ou desencadear um novo comportamento nessa criança. E a mesma coisa, né, na relação ali de marido e mulher. Então, por que não falar com um jeitinho de, deixou a roupa suja no chão? Que coisa, você é um porco, deixou a roupa suja no chão. Por que não usar o sentimento para conectar e construir um relacionamento mais saudável? De, amorzinho, eu sei que para você é mais fácil deixar no chão, que você chegou do seu trabalho cansado, né? Eu sei que você se sente exausto, mas você me sobrecarrega quando eu preciso fazer esse trabalho que deveria ser seu, de colocar a sua roupa suja no lugar, né? No lugar de cesto de roupa suja, enfim. Então, aqui a gente já consegue, né, usar da comunicação não violenta, a gente consegue usar de outras estratégias para comunicar sentimento, para comunicar necessidade de ação do outro, aquilo que a gente espera, alinhar expectativas e construir relacionamentos mais saudáveis. E o Menega Viral colocou assim, ético e moral. Exato, estes conceitos, como outros, vai depender do local, das tribos, das crenças, enfim. Exato. Algo certo para vocês pode não ser certo para mim. Aí já o conceito de eficaz está, eu vou colocar aqui o outro pedaço. Representado em qualquer queixa de êxito. Concordo contigo, Menega Viral, em partes. Então, sim, existem conceitos que podem ser tratados como errado para você e certo para mim, ou vice-versa, né? Mas se a gente olha do ponto de vista ético e moral, a gente consegue, muitas vezes, encontrar um eixo de virtudes ali, né? As virtudes que devem ser desenvolvidas, que é bom para todo mundo. Por exemplo, o respeito,
né? O respeito, ele pode ser desenvolvido aí de uma forma benéfica para o bem de todos. Claro que, como você disse, né, vai depender de crença, vai depender de conceito, por isso que a gente consegue conversar para se ajustar. Já o conceito de eficaz está... Você coloca o restante para mim de novo, professor? Coloca sim, deixa eu colocar aqui. Representado em qualquer conquista de êxito. Volta lá de novo, por favor. Conquista de êxito e eficácia. Já aqui eu já penso diferente de ti. E vamos conversar sobre isso. Eu gosto. Eficácia. O que é ser eficaz para você, Menega Viral? E o que é ter êxito para você? Aqui vai voltar para o que você acabou de falar anteriormente, né? Vai depender do contexto, vai depender da tribo, vai depender da crença, né? Então, o conceito de êxito, se a gente for olhar pela etimologia da palavra, êxito é saída, é deixar. Então, aqui a gente está tratando de desenvolvimento pessoal. O que eu consigo deixar de ruim para melhorar? Para me tornar um ser humano melhor. Aqui a gente entra, né, na etimologia da palavra êxito. Agora, se a gente olhar, por exemplo, para a rede social, para o que a gente vê hoje dentro da nossa sociedade, podemos pegar aí exemplos de pessoas de sucesso que tiveram um êxito de sucesso dentro desse contexto de conquistas, tipo Vini Júnior e Virgínia, né? São pessoas que têm milhões de seguidores, que têm uma vida financeira estável, que têm, né, uma aparência bacana, né, do ponto de vista ali de estética, né? É um casal e tal, de muito êxito. Mas eles divulgam bets. Isso. Será que são pessoas de sucesso? Porque eles não estão contribuindo para o êxito da comunidade do ponto de vista ético e moral? Então, essa conversa dá pano para manga, né? Isso. Ele colocou mais um, acho que está terminando o resto, porque não coube todo. Tá. Mahatma Gandhi dizia que os únicos pontos que estamos unidos em qualquer parte do mundo... Falta só chegar o restante para eu colocar aqui na tela. Falta chegar? Tá. Gandhi eu não manjo muito, eu li algumas coisinhas só e eu gosto muito das palavras dele. Inclusive eu tô lendo Os Analetos de Confúcio agora, sensacional, que é também, né, da cultura oriental, é muito bom. São os anseios universais: ter casa, prover sua família, ter saúde, amar um ente querido. Então, deixa eu ver se eu entendi, Menega Viral. Gandhi dizia que os únicos pontos que estamos unidos em qualquer parte do mundo são os anseios universais. Ter uma casa, prover sua família, ter saúde, amar um ente querido. Será que tudo isso é universal, Menega Viral? Não discordando, né, dos conceitos de Gandhi. Será que ter uma casa, porque tem pessoas que não anseiam ter uma casa, então isso já deixaria de ser universal. Por exemplo, o relato daquele filme, o Into the Wild, que é... Nossa, eu tô chique agora porque eu não lembro o nome do filme em português, que é um menino americano que larga tudo, vai viver no meio do mato e acaba morrendo logo depois, porque consome uma frutinha que era tóxica e ele não sabia. Então, será que é universal ter uma casa? Prover sua família. Tem pessoas que têm filhos e abandonam os filhos. Será que isso é universal? Ter saúde. Tem gente que fuma. Tem gente que fuma e está acabando com a saúde porque desenvolveu cirrose e continua fumando. Será que é universal? Amar um ente querido. Esse ente também a gente pode discutir, né? Mas aqui eu concordo contigo também. Não estou discordando dos seus conceitos e nem de Gandhi, tá, Menega Viral? É porque até onde eu conheço, e eu posso estar errada, esses conceitos universais, eles direcionariam as virtudes. E essas virtudes direcionariam a conceitos éticos e morais. Por exemplo, justiça, respeito,
todas essas coisitas, mas de Gandhi eu realmente não conheço. Mas usar a maldade humana não é critério de existência. Eu não entendi. Você quer dizer que se eu sou maldosa, eu não existo? Tipo, penso logo existo, do Descartes, isso? Não entendi também. Muito boa live, muito movimentada. Aproveitar e pedir o Menega Viral, se não for inscrito no nosso canal, e quem estiver nos assistindo também, já aproveita e se inscreve aí, compartilha. E ele finaliza aqui, deixa eu ver o que ele colocou no final. A destruição social. Tá, volta, por gentileza, professor. Uhum. Usar a maldade não é critério de existência. Usar a maldade não é critério de existência para destruição Aí no final social? existe, mas não é parâmetro. A destruição social existe, mas não é parâmetro. Eu achei que quis assim. Mas não é parâmetro para quê? Não é parâmetro para o desenvolvimento de Gandhi? Não entendi. Porque se for isso, a gente entra naquela questão do êxito, da etimologia da palavra de êxito, né? Ele botou exato. Ah, que bom. Então acho que entendi. Obrigadão pelas contribuições, viu, Menega Viral? Muito obrigada. Com certeza. Então, acredito que seja isso, né? Agora a gente entra no êxito da etimologia da palavra mesmo, né? De deixar para trás e o que eu consegui deixar para trás de autodesenvolvimento que está me atrapalhando para que eu consiga ser um ser humano melhor todos os dias. Acredito que é isso. Concordo super contigo. Cheryl, o que fazer quando uma palavra dita em momento assim de raiva, por exemplo, né? A gente está numa discussão, causa feridas profundas. O que fazer, né? Quando essa palavra, sei lá, vai pedir perdão depois? É interessante, né? É difícil também, né? Porque o ser humano tem que lidar com algo muito desafiador, que é o seu próprio ego. Então, admitir que está errado, meu caneco. É preferível o autocontrole, antes de dizer, né? Qual que era aquele... Acho que é um dito popular, né? Que fala que uma palavra dita é igual uma flecha que não coisa volta, assim. né? Alguma coisa assim, né? Então, às vezes eu digo até assim, eu prefiro ter paz do que razão. O meu namorado fala isso pra mim, tá bom, tá bom. O autocontrole, ele para pedir, mas para constatação. Medir, mas para constatação, e o chover final aqui. Medir é uma coisa, constatação é outra. Completamente. A constatação é muito difícil, né? A constatação você precisa medir antes. E para medir você precisa ter um parâmetro, precisa balizar os polos, né? A tua régua ali, o que é o mínimo, o que é o máximo, o que é bom, o que é ruim. E essa é uma construção social de crenças, né? É uma construção que demanda tempo. E aqui a gente entra na palavra, né? O que é melhor? Ter autocontrole, né? Ou pedir desculpa depois. Nem sempre a gente consegue de imediato ter esse autocontrole, né? Mais uma vez, por isso que o ato de reflexão, de metacognição é um exercício contínuo que a gente precisaria aplicar todos os dias. Então, antes de deitar a cabecinha no travesseiro, passar aquele filme de 24 horas, né? O que aconteceu no meu dia hoje? Eu poderia ter me expressado de uma maneira melhor? Eu poderia ter falado de um jeito diferente? Putz, naquela situação ali, né? Podia ser diferente, né? Mas eu não consigo pedir desculpa. Pô, não consigo pedir desculpa, é muito difícil para mim. Seria um mundo ideal, não consigo. Mas que tal da próxima vez eu tentar agir de um jeito diferente, né? Isso. Sabe, Anselmo, eu tenho um diário, né? Que eu anoto as coisas. Tentei ser todos os dias, não consigo. Né, não consegui, mas eu busco pelo menos ali umas 3 vezes na semana fazer uma anotação e compartilhando com vocês aqui algo pessoal, né? Eu busquei escrever virtudes, né, para tentar ser uma pessoa melhor, né? Para ter a constatação aqui que o Menega Viral trouxe para gente. Então eu tentei colocar várias virtudes que eu me desafiaria a aplicar no dia seguinte.
Gente, que difícil. Muito difícil. E eu comecei a ter um sentimento assim de exaustão, de frustração todos os dias, porque eu não conseguia realizar as coisas que eu tinha proposto para mim mesmo. Meu Deus, Sharon, que incompetência! Aí eu tinha feito uma lista de 5, né? De 5 virtudes que eu queria desenvolver. E ao analisar o meu dia, eu percebi que eu não conseguia aplicar as 5 virtudes de modo, né, efetivo com a minha carga máxima. Então eu mudei para um. Eu mudei para um só. E eu tô nesse um faz uns 6 meses que eu tô nesse um. E esse um é gentileza, tô contando para vocês, né? Uhum. Então, a gentileza, eu coloquei como prioridade na minha vida ser gentil. E isso em todo momento. Né? E esses dias, né, foi bem interessante. Tem uma senhorinha aqui na rua de casa que ela faz risoto no domingo, é uma delícia, uma delícia. Uhum. E eu estava na fila, né? Ela vende na casa dela, eu estava na fila, esperando ali a minha vez. Aí chegou uma mulher, entrou na frente, já conhecia a senhora muito mais do que eu, então deviam ser amigas. Chegou, furou a fila, pediu e tal, não sei o quê, e eu ali esperando, né? Aí aquilo, eu fiquei #chateada, né? Eu fiquei com raiva, na verdade, não foi só chateada, não. Então eu consegui, né, identificar meu sentimento, nomear, e aí eu lembrei da virtude que eu queria desenvolver. Eu falei, não, né? Não, domingo, gente, vou manter a minha paz. Aí ela percebeu, por eu ter ficado quieta, né? Não que se calar a todo momento seja, né? A melhor atitude, mas enfim, foi a que eu adotei naquela situação específica. Então eu parei, né? Fiquei quietinha dela. Ai, moça, você estava na fila? Desculpa. Eu falei, tava. Dela, nossa, eu passei na sua frente. Eu falei, não, tá tudo bem, é domingo, né? Aí ela deu risada, ela percebeu que, né? Que não foi legal, mas ela, de certa forma, me pediu uma desculpa ali, ela, né, entendeu que ela furou a fila e deu tudo certo. E eu pensei, nossa, que legal, eu consegui, mesmo numa situação de raiva, consegui me conter. Ponto positivo para o meu caderninho naquele dia. Então, a constatação, ela, mais uma vez, ela demanda tempo, exercício, rotina, né? E muita energia também. Eu vou ler mais um aqui do Menega Viral, a gente partir para as perguntas, que você tem horário, né, para pegar a menina do balé. E já são 8h12. Ele colocou aqui, Platão, quando escreveu a República, ele descreveu normas de convívio e gestão de pessoas em base de virtudes, do que é bom para todos. O tópico é verdade, mas é um exercício. Ah, que legal. Sabe que a República está na minha listinha ali de próximos livros. Eu ainda não li. Eu estou nos Analetos de Confúcio, inclusive ele está aqui do ladinho, mas eu não consigo pegar agora, senão eu mostrava para vocês. Que também sugiro, né, que leia aí num próximo momento, Menega Viral, se você curte essa temática, porque ele traz diversas normas de comportamento que são baseadas em virtudes, que é bom para todo mundo. Mas a República tá no meu caderninho e agora eu vou colocar ela mais para cima, já que você indicou, vai. Vou colocar lá para frente. Cheryl, existe uma forma correta de abordar conflitos sem machucar o outro? Olha, se eu soubesse... A gente vê muito isso nas eleições, né? Assim, nessa questão partidária. Nossa, é o clássico, né? O futebol, política e religião, né? É a lenha da fogueira, né? Olha, professor, se eu soubesse, eu com certeza faria um livro, mas com certeza já deve ter. Como a República de Platão, acredito que deva abarcar isso também. Não tenho certeza que eu não li, né? Mas uma dica prática é refletir, né? A gente sempre enxerga um lado da memória não, da situação, né? Um lado da moeda, e não tem só 2. Imagine um diamante que tem uns 8, 10, né? Sei lá quantos lados tem um diamante. Mas, enfim, existem vários lados. Nunca ganhou um, né? Nunca ganhei, tá em falta. Vou anotar aqui. Thiago, assista a live. Então, refletir sobre os lados, né? Porque a gente enxerga a realidade baseado naquilo que nós vemos, e o que nós vemos é tão pequenininho, é tão pouco, é só um fragmentinho. Então, tentar
pelo menos ouvir o outro, tentar entender o lado do outro. Eu vi hoje o início de uma postagem, mas eu não entrei na temática, até porque não era do meu interesse. Uhum. Mas eu vi que o ex-marido da Maria da Penha fez uma entrevista e ele foi preso na entrevista. Eu não conheço a história a fundo, já quero deixar claro. Eu não conheço os atos, eu não sei o que ele fez, eu não sei o que aconteceu, enfim. Mas eu achei interessante o fato dele se pronunciar e ser preso. Existem outros lados. É interessante conhecer. Por mais que seja um lado que não seja o correto diante das virtudes, né, que foram apresentadas aqui hoje, mas é interessante conhecer e entender. Quando a gente trata de eleição, meu Deus, vamos buscar o máximo de fontes possíveis para tentar entender aquela situação, analisar as coisas a fundo, né? As matérias a fundo. Tem muito recorte, hoje é muito fácil você induzir os leitores a ter uma visão pré-formada daquilo. Eu estou lendo um livro muito interessante também, porque eu leio uns 2 de uma vez. O Analecto de Confúcio eu deixo para amanhã, eu escolhi uma passagem, eu estou lendo há muito tempo, porque ele é um livro para você refletir, então não é para correr, sabe? Sim. Então eu leio uma passagem por uma página só, que tem uns 4 tópicos por dia, e tento refletir nele durante o dia. O outro livro que eu estou lendo é o Ética na Comunicação, do professor Clóvis de Barros. A primeira edição é de 95, tem uma outra que foi reformulada, mas ele é interessantíssimo e eu recomendo assim para todos os eleitores. O professor Clóvis de Barros, não sei se todo mundo sabe, mas ele é jornalista. Ele tem a formação de filosofia, não. Ele tem a formação em direito e tem a formação, né, de graduação, eu estou dizendo, né, de jornalista. E ele escreveu esse livro há anos, e ele mostra como as notícias, elas são formuladas, e existe um padrão para você passar, né, a notícia para o outro. E como a objetividade, que seria a nossa realidade, né, como essa visão de real, ela é moldada em cima das notícias, ela é moldada em cima de como a notícia é passada. É uma estratégia, assim, é um jogo de xadrez, é gigantesco, e ele é um livro muito interessante que acredito que possa ajudar os eleitores, né, nessa época em que nós estamos, para dar uma pesquisada melhor em todas as fontes, né, o que aconteceu, e a olhar os outros lados do diamante, porque a nossa visão, ela é muito pequenininha e a gente está sempre atarefado, né, sempre com muitas demandas. Eu vou aproveitar e pegar todas essas dicas de livros que vocês deram aqui, para colocar aqui na descrição. Se eu conseguir os links, quem quiser, vai que queira comprar, né? Vou deixar aqui. Sim. Boa. Eu gostei muito desse último aí que você falou. Sim, ele é fantástico. Ele só encontra em sebo agora, porque não tem mais edição dele nova, assim. Como ensinar crianças a utilizar as palavras de maneira respeitosa e consciente, e não ficar fazendo essa farma-aura por aí. Primeiro, professor, parabéns por conseguir ajustar os termos da criançada dentro da sua aula. Sensacional, né? Bom, aqui a gente poderia conversar mais uma live só sobre isso, porque a expansão do nosso vocabulário, ela é muito, muito importante. Inclusive a pífia que eu aprendi hoje, não esqueci. Todas as palavras novas, né, além delas virem carregadas de sentimentos, carregadas de significados, elas aumentam, elas expandem o nosso potencial cognitivo, a nossa maneira de nos expressar também. A gente está tratando de comunicação, de poder da palavra aqui, né? Acredito, professor, que em sala de aula você já tenha presenciado diversas vezes as crianças com dificuldade de se comunicar.
né? Inclusive tem vários memes, né, engraçadíssimos, que mostram os adolescentes se comunicando hoje. Bom, pode crer, isso aí, né? Então, como o vocabulário, ele é importantíssimo, né? Porque só com um vocabulário vasto a gente consegue se comunicar de uma maneira quase efetiva, né? Porque uma comunicação efetiva é muito difícil. Porque a gente tem que levar todo o contexto histórico, cultural, né? A intencionalidade, toda a questão não verbal, né? De comunicação corporal, expressão facial, né? De leitura do outro também. Então, uma comunicação efetiva ela é muito difícil. E se a gente restringe o vocabulário, nossa, a ladeira só desce. Cheryl, o seu tempo está quase esgotado. Como é que vai fazer? Vai ligar para a escola ou a gente vai fazer uma live parte 2? Oh, meu Deus, a gente faz a parte 2, porque eu tenho que buscar ela. Pronto, vamos encerrar então aqui. Eu tenho outras perguntas, a gente vai marcar uma nova data para continuar, né? Agradecer de coração a você. Essa live foi muito importante, muito boa. Agradecer também o Menega Viral, a minha esposa que estava aqui, enfim, quem falou com a gente, que não falou, mas quem assistiu, né? Dizer que a live vai ficar gravada, né? Já está gravada. Quem depois só assistir, a gente combina novamente. Vai pegar a sua menina. Obrigada, professora. É sempre um prazer. Obrigada à sua esposa, ao Magalhães, o Menega Viral, que contribuiu muito. Contem comigo, quem quiser, né, me procurar nas redes sociais. É Sharon Mendes, neurobióloga. Bora bater um papo. Aqui. Às vezes eu demoro para responder, né? Mas eu às vezes. Eu percebo, mas eu sei que é. Mas eu respondo. Tá passando aqui também vai ficar o link. Clica direto, já vai direto pro Instagram, fica mais fácil. Pois tchau, tchau. Tenha uma ótima noite. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma live, né? E prometendo voltar com a segunda parte. Uma segunda parte dessa live que foi muito proveitosa, né? Muito filosófica, enfim. Aprendemos muito com essa live. Tanto com a Cheryl, quanto o Menega Viral. Também agradecer o Magalhães, né? Que colocou aqui um comentário no início, né? E no final também ele colocou gratidão. Eu acho que agradecemos, Magalhães. Volte sempre, se inscreva no canal. O Menega Viral também, a Fabiana e outras pessoas que estavam online, mas que não comentaram, não deixaram nenhuma pergunta, mas enfim, participou da nossa live. Quero agradecer e dizer que dia 18 teremos mais uma live, né? Essa live será voltada mais para as mulheres. Como sempre, eu esqueço de colocar aqui, né, para mostrar para vocês, mas eu vou abrir aqui, né, para não deixar vocês sem saber que live será essa. Só um instantezinho que eu vou colocar aqui para vocês, né? Se vocês tiverem dúvida, ficaram com alguma dúvida, também pode deixar um comentário, né, na live, que já que fica gravada. Vocês podem deixar um comentário e a gente responde, ou a Sharon responde, enfim. Deixa eu só colocar aqui por dentro do assunto. Não saiam agora. E também vocês aproveitam e se inscrevam no nosso Instagram, né, que lá a gente divulga nossas lives. Não só nossas lives, mas temos vários assuntos lá que a gente está sempre postando. É o @AnselmoSantana13, né? Por lá vocês ficam sabendo do dia das lives. E aqui também no canal, já fica lá agendado. Vocês podem clicar no sininho para ativar as notificações e já não perder. Então, nossa próxima live do dia 18, ela é justamente essa aqui. Não vou compartilhar a tela, mas vou falar para vocês. Perde urina, tem dores, conheça o poder da fisioterapia pélvica. Né? Vamos conversar sobre esse assunto, que é mais voltado para as mulheres, né? Pélvica. E quando ela é indicada? Nessa live vamos conversar com a fisioterapeuta uroginecológica Letícia Brito, né? Ela irá, desculpa a dicção, ela irá esclarecer as principais dúvidas sobre essa especialidade, né, que tem ajudado milhares de mulheres, de pessoas, enfim, e recuperar a qualidade de vida, autoestima e bem-estar. Vamos falar sobre incontinência urinária, fortalecimento do assoalho pélvico, gestação, pós-parto, dores pélvicas, saúde íntima feminina e masculina. Não é só para as mulheres, não. Perdão, viu? Aqui o erro do entrevistador.
sexualidade e prevenção de problemas que afetam homens e mulheres de diferentes idades. Descubra como a fisioterapia pélvica pode transformar a saúde e proporcionar mais conforto e segurança para o dia a dia. Então, dia 18, também às 19h19 aqui no nosso canal Por Dentro do Assunto. Mais uma vez agradecer, quem quiser assistir depois, nossa live vai ficar gravada e teremos ainda a parte 2, né? Não deu pra gente continuar, já que a Sharon tinha um compromisso, né? E a gente foi conversando, as conversas foram surgindo, os assuntos, que por sinal muito bons, né? E a gente ultrapassou um pouco o horário dela, mas enfim. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado e até a nossa próxima live.